Uma piada enviada por Luiz Antônio. Diz que um homem muito tímido estava cansado de ser mandado pela mulher. Um dia se encheu de coragem e resolveu mudar. Entrou em casa, peito estufado, chegou perto da mulher, meteu o dedo na cara da mulher e falou: ó, de agora em diante quem manda nessa casa sou eu. Entendeu? Me prepara aí uma refeição bem boa, enquanto eu vou tomar um banho para relaxar. E assim que eu sair do banho, adivinha quem vai me vestir e me pentear? O homem da funerária. Cruzes, que mulher braba, meu Deus do céu. E eu vou falar agora exatamente com uma moça que escreveu um livro sobre as relações de afeto do homem moderno. Maria Alice Guedes, venha pra cá. Adorei a capa do livro. Alex, me deixa essa coisa cá. Adorei. Você quer que eu estique mesmo meu bracinho? Bracinho troncho de moto, você quer que eu vá lá? Olha aqui. Maria Alice Guedes, Desnudeios. O título é sensacional. Um retrato do homem moderno em suas relações de afeto pela Codex. Vou botar aqui. Tá aqui. Como é que você começou a pensar em escrever esse livro? Eu ganhei um presente numa noite do meu aniversário, quando eu estava fazendo 37 anos. Você não fez 37 anos ainda? Como é que pode? É um presente antecipado? É isso? É? Não, eu estava realmente fazendo 37 anos. E aí a gente tinha saído, eu tinha saído com duas amigas para comemorar, duas amigas da faculdade e tal. E aí, lá pelas tantas, a gente resolveu tomar uma sopa, porque já era muito tarde, deu fome e tal. Então, que vamos horas tomar uma sopa. Não, quero saber esses horários. Era umas dessa 3h30, 4 horas da manhã. E tinha um lugar, tem um lugar aqui em São Paulo que serve sopas de madrugada, é muito gostoso. É um bar. Como é que chama? Não vou falar. Por quê? Por que não? Porque tem todo um sentido com o que eu vou contar depois. Então tá bom, então espera. Aí chegamos lá, o lugar estava lotado, não tinha mesa para sentar. Aí essa minha amiga, muito despachada, viu um rapaz sozinho. Vocês eram em quantas? Em duas? Estávamos em duas, uma já tinha ido embora. Aí ela virou pro rapaz e falou assim: escuta, a gente pode sentar aqui? A gente só vai tomar uma sopa e vai embora e tal. Você tá sozinho? Ele falou: tô. Aí eu falei: tá. Então a gente sentou ali. Bonito o rapaz? Bonito o rapaz. Claro. Bonito o rapaz. Tinham vários sozinhos, vocês escolheram esse? Não, não é por isso. Ele tava sozinho, olha. Claro. E aí? Aí sentamos com ele, eu me apresentei, perguntei como é que você chama e tal, papapá. Aí falei: escuta, o que faz um rapaz tão jovem como você, bebendo de madrugada, sozinho? Meu Deus, eu nunca vi uma cantada tão... É equivalente àquele negócio de entrar e dizer assim: o que uma moça tão bonita está fazendo num lugar tão horrível? É o equivalente. E aí, o que ele falou? É que eu sou gay. Não. Ele deu uma resposta muito legal. Ele falou assim: olha, eu espero que seja... Ele estava numa fossa, né? Ele falou... Ele estava numa desilusão. Aí ele falou assim: não, eu espero que seja... É pela perda de um amor. Mas eu espero que seja mais por um amor desentendido. Aí eu falei: mas como assim? O que aconteceu? Você tá ficando muito interessante aí. Aí ele falou assim: não, a minha garota, eu tava namorando uma garota, eu tava super apaixonado, e a minha garota pediu um tempo. Eu falei: ele falou: e aí, tô mal. Eu falei: o que você tá bebendo? Ele falou: uísque com Coca-Cola. Eu falei: ai, que horror. Eu falei: pô, e você não falou mais com ela? Não falei mais. Que idade ele tinha, mais ou menos? Aí eu descobri que ele tinha 19 anos. E o problema... Aí a gente começou a conversar e tal, aí essa minha outra amiga foi embora. E eu falei: não, pode ir, eu vou ficar com ele. Aí... Por que parou? Um clima romântico. E aí, pronto, agora sim, mestre. Agora pode voltar à luz e tal. Já foi criado o mesmo ambiente que criou-se naquela noite. Continua. Então,
E aí ele estava muito perdido, muito confuso, porque ele não sabia o porquê que ela tinha pedido um tempo. Sem querer te interromper e já interrompendo, o seguinte, só para ficar bem claro tudo. Ele tinha 19. É. A moça que o abandonou, que idade tinha? 16. Agora, com 19 anos, a pessoa pedir para dar um tempo, tudo bem, né? Dá um tempo, ele tem 19, tudo bem. Claro. Agora, se uma moça virar para mim, eu com 65, quiser me dar um tempo, eu digo, é a única coisa que eu não posso te dar, meu amor. Pede outra coisa. Mas vamos em frente. Aí você ficou, passou a noite com ele. Não, eu passei com ele mais pelo menos 1 hora e meia, porque ele começou a me contar uma série de coisas. E aí eu falei, escuta, você chegou a ter alguma intimidade com ela? Ele falou, eu tive, eu a toquei. Eu falei, você tocou onde? Ele falou, toquei nos peitos dela. Eu falei, você transou com ela? Ele falou, não tive coragem. Eu falei, como você não teve coragem? Ele falou, não, porque eu dei o nome dela não é esse, mas eu criei o nome no livro para ela, que é Gabriela. Ele falou, porque a Gabriela... É de menor. Sabe, eu respeito a Gabriela. Eu falei, você respeita? Eu falei, mas ela te deu alguma dica que estava afim? Ele falou, não, ela deu, mas eu não sei se eu devia... Eu não sabia se eu ia avançar o sinal ou não. Gabriela fez bem de dar um Enfim. tempo. Que bobo. Aí ficou aquela coisa, e aí eu falei assim, escuta, você já teve alguma experiência sexual? Ele falou, não. Ih, que noite vai ser essa? Uau! Maravilha! Conta mais, e aí? E aí? Aí eu peguei, falei, escuta, você vai ficar nessa angústia? Você não vai ligar pra essa menina? Ele falou, não, e se ela me dá um fora? Eu falei, daí que se ela te der um fora, mas pelo menos você liga, fala com ela, fala, oi, e aí, como é que vai? Qualquer coisa, mas sai dessa angústia. Aí ficou aquela coisa, eu conversei mais um tempo com ele. Não rolou isso que você está pensando. Não rolou nada disso que você está pensando. Imagina, o rapaz teve uma noite maravilhosa. Ligou pra Gabriela e falou, Gabriela, tchau! Agora eu sei o que é bom. Não, aí eu fui pra casa. Fui pra casa, quando eu cheguei em casa, sentei no escritório, liguei meu computador e, de repente, vieram, assim, 150 perguntas que eu gostaria de fazer para alguns homens, fosse quem fosse. Com qualquer idade. Qualquer idade. Faz uma pra mim. Ah! Vamos ver se rola mas alguma isso- coisa aqui também. O que mais te excita? Mulher. O que mais... Falei uma pergunta só. Ah, era uma só? Ah, que pena. Vai em frente, mas aí. E aí vieram essas perguntas todas, sem que eu pensasse muito sobre elas, simplesmente vieram. E aí eu falei assim, quando eu vi todas aquelas perguntas, eu falei, pô, tem coisas aqui que eu gostaria realmente de perguntar. Mas eu estava muito motivada por causa dessa experiência com o Felipe. Por quê? Eu falei, se o Felipe... Felipe também é um nome conversasse- imaginário, Felipe. O Felipe é um nome imaginário. Falei, se o Felipe pudesse ler um livro, ouvindo depoimentos de outros homens que já passaram pelo que ele passou e que hoje estão vivendo outras coisas e já elaboraram isso, pode ser muito legal, porque Mas, ele não ó, tinha conversa nem com pai nem com mãe dentro de casa. Claro, mas também um menino de 19 anos passar por essa experiência é difícil, né? De ficar... Pois é, muito raro. Não é? Eu nunca pensei que fosse conhecer um menino de 19 anos virgem. Você imaginou que ia desvirginar um rapaz de 19 anos num fim de noite, na madrugada paulista? Nunca! Mas que você teve essa tentação, teve. Fala a verdade agora. Olha, não foi a tentação que eu tive. O que eu tive foi o seguinte. Olhando pra ele, ele era muito gracinha. Mas não gracinha a ponto de me atrair sexualmente. Mas como uma pessoa, mestra, como mestra, professora, não sou professora. como, sabe, Gente, como iniciante sexual de um rapaz de 19 anos, isso deve ser um barato, não é não? Não te ocorreu isso, não? Não. Não minta. Não. Eu olhava pra ele e falava assim, eu nunca tinha pensado que um rapaz fosse me olhar daquela maneira. Me olhar como uma amigona, entendeu? Alguém que ele pudesse desabafar. Ele estava apaixonado por ela. Bobo mesmo, bobo. Enfim,
Ah. E aí eu saí e comecei a fazer essas entrevistas. O que você, antes do livro, o que você faz? Eu sou jornalista. Você é jornalista. Durante, em todo o teu tempo como profissional, como jornalista, isso nunca tinha te acontecido. Foi um estalo, né? Quando você viu o rapaz é que te deu a ideia de fazer o livro. Eu não tive a ideia na hora, mas depois que eu comecei alguns depoimentos, que eu comecei a obter alguns depoimentos, aí eu falei, esse material tá ficando interessante. Quer dizer, aquilo foi, como eu disse, foi um estalo. Foi um estalo. Bom, agora o que aconteceu, por exemplo, o que te chamou a atenção na entrevista que você fez com o jardineiro? O jardineiro é o homem mais simples que tem nesse livro. Então, ele é o mais... ele é o mais autêntico. E aí, uma pessoa, ele não Simples, estudou... quer dizer, ele só planta. Exatamente isso. Mas nos dois sentidos também. Ele planta muitas flores. Sim. E aí, eu estava fazendo a entrevista com ele e tinha algumas perguntas um pouco ousadas. Por exemplo? Você fala quando transa, pontos mágicos, se ele conhecia. Ele falou, mas o que é isso? Eu falei... Um jardineiro, você perguntou pontos mágicos? Perguntei. E ele falou o quê? Eu planto. Aí ele falou, o que é isso? Eu falei assim, pontos mágicos, por exemplo, na vagina da mulher. Clitóris, tem um ponto... você falou? Falei. Ele falou, clitóris? Ele falou, nunca ouvi essa palavra, o que é isso? Ele pensou que era um tipo de flor. Tipo miosotis. Não, aí ele foi um pouco além, né? Porque Ele aí falou o quê? Não, ele estava pensando, né? O que poderia ser aquilo que eu estava falando? Eu falei, não, o clitóris é um ponto na vagina da mulher que tem uma sensibilidade muito maior, é um ponto de excitação maior. Ele me olhava assim, aí ele falou assim, tô entendendo, você está falando do grelo. Eu falei assim, isso mesmo. Então ele conhecia. Ele não estava ligando o nome à pessoa. Que maravilha isso. Agora, como é que você escolheu um jardineiro? Como é que foi? Eu queria entrevistar uma pessoa... Eu queria entrevistar uma pessoa simples, né? Uma pessoa de Tudo uma bem. classe social. Tá, mas podia E aí, ser um borracheiro. Um borracheiro, um pedreiro. Por que Mas... o jardineiro? Foi uma inspiração poética? Não, porque eu Por causa do já... amante de Lady Chatterley? Foi isso? Ah, pode ser. Não, foi porque eu já o conhecia, já tinha visto algumas vezes. Ele trabalhou nos jardins da minha casa algumas vezes. Não bateu nem um pouco o negócio do Mas eu amante da nunca Lady Chatterley. Tá bom. Aí o jardineiro, então, associou finalmente o nome. E aí, o que mais? O que mais você perguntou pra ele? Perguntei Que ele tivesse pra ficado ele assim, sobre outra coisa que ele não sabia o que era orgasmo. Eu falei, qual é a diferença entre gozar e ter um orgasmo pra você? Ele falou, mas, menina, esse seu palavreado é muito difícil. Que orgasmo? O que é isso? Eu falei, olha, tem momentos em que a relação é muito mais quente, muito mais... O prazer é muito mais intenso. Orgiástica. Você sapecou em cima dele. E aí? Aí ele falou, não, realmente, tem momentos. Ele falou, só que eu não conheço essa palavra. Aí uma outra coisa que ele não Mas sabia... qual é a diferenciação que ele fazia entre gozar e ter um orgasmo? Ele disse que para ele realmente tinha vezes que era muito mais prazeroso, principalmente quando ela, a parceira dele, a terceira mulher com quem ele estava casado, Mas aí fantasiava. não houve uma mistura de excitação aí de ejaculação com orgasmo, não? Não, ejaculação... Ou com prazer? Não, ejaculação precoce ele também não sabia o que significava, mas aí eu expliquei para ele o que era. E ele o que fez? Isolou na Aí ele madeira? falou assim, não, isso acontece mesmo, isso acontece. Eu já tive muitas vezes ejaculação precoce, muito mais quando era jovem, e tenho-as muitas vezes hoje quando eu estou muito preocupado, quando a minha situação financeira está muito ruim. Aí ele quer quando se não livrar tem logo muito desse problema. Pronto. Mas eu estou fascinado com esse jardineiro. Que jardineirinho maravilhoso. E quando você... Ainda, voltando um pouquinho, ainda não entendi a diferenciação que foi feita entre orgasmo e gozo. Porque não tem diferença. Não, tem? Para muitos homens, sim, claro. Tem um, por exemplo, que me disse, gozar é como dar... não, entre orgasmo e gozo, claro. É. Não. Não é? Por exemplo, a mulher pode dizer, eu vou gozar. E se ela for muito sofisticada, ela pode dizer, o orgasmo me vem.
Mas o resultado é igual. Não é? Pode ser. Então, qual é a diferenciação entre as duas coisas? Alguns homens disseram assim, gozar é como dar um mergulho numa piscina. E orgasmo é como um salto no alto mar. Sabe? Tem coisas desse tipo. Não, tem ele quis diferenciar a intensidade. Intensidade. Mas que ele gozou. Isso aí não... Tá falando da intensidade. Intensidade, Então ele acha exatamente. que o orgasmo é mais bonito, então ele acha que quando a intensidade é maior, é um orgasmo. Não é isso? É. Quando não, diz, gozei, tchau, vamos embora. Tem homem que faz essa diferença. Faz. E o jardineiro fazia? Não, ele disse assim, falou, olha, isso já eu já tive vezes que era mais gostoso, que eu gozei mais gostoso. Acho que foi isso que você perguntou, né? Eu falei, foi isso que eu perguntei. E esse jardineiro anda por onde hoje em dia? Ele trabalhava perto da tua casa. Você escolheu porque já conhecia ele? Isso. Porque você escolheu pessoas com quem você já tinha algum conhecimento? Eu escolhi pessoas conhecidas e não conhecidas. Como é que fica com uma pessoa não conhecida? Como é que ficava a abordagem? Você chegava... Com uma pessoa não conhecida me aconteceu uma situação um pouco complicada com um deles. Eu fui na casa de uma pessoa que um amigo tinha me indicado para ir. Falou, olha, esse cara tem uma história interessante, eu acho que vai ser legal para o teu livro. Eu falei, tá legal. E aí marquei com ele, fui. Quando eu cheguei na casa dele, ele estava com o filho, fumando maconha. O filho devia ter uns 16 anos de idade, mais ou menos. E só de bermuda, sem camisa, só de bermudão. Aí eu peguei, sentei, ele me apresentou o filho e tal. Aí o filho logo saiu de moto. E o filho também puxando fumo, maconhado? Também. E subiu na moto maconhado? Foi. Suicida. E aí? Aí eu peguei, fiquei com ele para fazer a entrevista. Aí, no meio da entrevista, ele trouxe uma garrafa de uísque para a mesa e começou a beber. E aí eu falei, ai meu Deus, eu não sei até onde isso vai. Mas enfim, a gente continuou e chegou uma hora que ele estava muito alterado. Então eu perguntei para ele sobre quando chegamos nessa parte da sexualidade, né? Então eu perguntei, o que mais te excita? Ele virou para mim e falou assim, escuta aqui, você está querendo saber quais são as minhas preferências sexuais? Eu falei, olha, você não precisa responder se não quiser. Ele falou, não, eu vou te responder. Eu gosto de começar transando assim. E aí ele começou a falar, papapá, 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 e falou. Onde é que está isso? Que capítulo é isso? Que esse papapá, papapá, não. Como é que era o tipo de detalhe, quem quiser saber. Não, como é que ele gostava? O animal? O animal. O marinheiro espanhol? O marinheiro espanhol, interessante. Onde é que você encontrou, menina? O marinheiro espanhol? Encontrando. Em la bodega del puerto. O animal, como é que ele gostava? Tem aqui escrito? Tem. O animal é a segunda. É a segunda? É. O cigano romântico, sou eu. Minha mão entre as pernas. O animal é logo depois desse. Tá mais Televisão e mulheres glamourosas. Tá aqui. Tá aqui, o animal. Peraí, mas antes eu quero só ver esse aqui, que é interessante. Qual é a importância do sexo na sua vida? O sexo é importante na minha vida. Mas eu não transformo isso numa coisa obsessiva, não. Não. Cadê? Aqui. O animal. Promotor de eventos paulistano, 44 anos, virgem. Virgem é o signo, né? Tá mais pra cá. Entrevista, aí... Cadê? Sou um cara humanitário. Sexo, o que mais te excita? Eu gosto de transar assim. Começamos fumando alguma coisa, bebendo, comendo. Aí eu relaxo e durmo. Não, eu pulei um pedaço aqui. Vamos levando isso com carinho durante toda a noite, até chegar aquela profunda sensação de prazer por ter feito uma puta coisa inteira. Aí eu relaxo e durmo. Mas eu quero ter uma companheira para fazer isso toda noite, ou pelo menos rotineiramente.
Mas aí acontece o Ele é seguinte... mentiroso, esse homem. Não, acontece o seguinte, que quando eu fui... Gastrônomo. Quando eu fui publicar as entrevistas, cada um teve que assinar o seu depoimento. Então, ele, quando leu o depoimento, ele falou, Maria Alice, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui. Eu posso tirar essa linha? Eu falei, pode. Realmente isso não vai fazer uma diferença tão grande no livro. E a linha que ele tirou é que eu costumo passar 60% da noite... Fala, não vou falar. Não, agora não vai falar, mas eu te bato. De pau duro. 60% Ele todas as gostava de noites. passar, Aí, quando ele leu, porque com esse cara aconteceu uma coisa... Ele tirou, isso. Ele tirou. Tirou. Tirou, eu achei que tudo bem. Tudo bem, você tá à noite de pau... não dá. Mas eu tirei principalmente por um outro motivo, porque quando eu fui terminar a entrevista com ele, depois de 4 anos, primeiro eu ia mostrar só o texto. Mas aí eu descobri que aquele filho, tinha morrido num acidente de carro. O menino estava com 20 anos, tinha entrado na faculdade. Devia estar fumado. Segundo ele, o menino tinha parado de fumar, tinha virado um estudioso, tinha entrado na universidade. Bom, então desculpa, eu tô agindo de má fé. Mas é terrível. E enfim, aí ele você tirou. perdeu esse filho. E aí, então, eu fiz... Ah, é o outro filho, não era esse que você conheceu? Aquele que eu conheci. Agora, olha aqui. Já usou objetos eróticos? Eu nunca tinha usado antes, mas no outro dia enfiei o meu pé na vagina de uma moça. Tem um amigo que é médico, disse que já tem enfiado embalagem de shampoo, cabo de vassoura, garrafa de champanhe. Ele pensa que a vagina é lixeira, não é possível. E depois, você sabe que teve um sujeito que enfiou o pé na vagina de uma moça e pegou uma doença venérea no pé, na unha. Ah, é? E a moça também começou a se sentir mal, foi no ginecologista que examinou e disse, olha, a senhora está com vagina de atleta. Você vê que essas misturas nunca dão certo. Não. Gente, eu tô fascinado com esse livro aqui. Vai ser o meu livro de cabeceira. Eu conversei com essa moça bonita, inteligente, simpática, que é... Impressionante o nível de excitação que vocês ficaram. Maria Alice Guedes. Obrigado, Maria Alice. Daqui a pouco a gente volta.